A lei determina como medida coercitiva à satisfação da obrigação alimentar a possibilidade de o juiz de direito, em ação de execução de alimentos, decretar a prisão civil do devedor de alimentos, injustificadamente inadimplente. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. André de Paula Viana, que é advogado, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, diretor executivo da 63ª Subseção da OAB de São Paulo, professor de determinados ramos do direito no Instituto Educacional Profissionalizante de Jales e da Faculdade Fama em Iturama. Dentre suas especialidades, o direito de família. Dr. André, antes de mais nada, é uma satisfação tê-lo em nossos estúdios, esclarecendo dúvidas da população. Tiago, o prazer é todo meu, é uma enorme satisfação para nós também estarmos aqui na TV Cidade. Aquilo que for necessário, aquilo que couber a nossa competência, estaremos aqui para esclarecer. Doutor, antes de mais nada, antigamente era permitido duas hipóteses de prisão civil, que é do depositário fiel e da prisão pela inadimplência do pagamento da pensão alimentícia. Hoje só é possível a prisão civil no caso da inadimplência do pagamento da pensão alimentícia. Gostaria que o senhor iniciasse comentando essa importância do pagamento da pensão alimentícia em detrimento da liberdade do alimentante. Tiago, essa é uma situação muito vigente, muito atuante, de uma importância muito grande. Primeiro, nós temos que fazer duas considerações. Com relação à prisão depositário fiel, ela cai no desuso em razão de que ela visava a proteção econômica. Ela visava essa proteção, por quê? Porque era necessário, esse era um meio coercitivo de fazer com que aquela pessoa que estivesse responsável por um objeto, sob penhora, assim não se desfizesse dele, ou, melhor dizendo, tomasse todos os devidos cuidados, né, para que esse objeto não se sucumbisse pelos intempéries do tempo ou de qualquer outro meio. Já a prisão civil do devedor, do inadimplemento, né, dos alimentos, ela é devida, ela possui uma organização judiciária pertinente, porque visa-se a proteção de um bem maior, que é, na verdade, a vida, a subsistência do alimentando. Ou seja, busca-se, então, essa prisão civil, um caráter social, um caráter constitucional, que é a preservação da vida, que é a preservação do bem-estar do menor. Então se impõe essa prisão para justificar o pagamento. Ou seja, quem não paga corre o risco, legalmente já estabelecido, de ser preso pelo seu inadimplemento. E quem que é o sujeito, o alimentado, quem que é o sujeito a receber essa pensão alimentícia? Porque existe, a partir daquela brincadeira que não usou camisinha, pagou pensão. Existe uma certa Exatamente. ideia nas pessoas que apenas o filho é sujeito da pensão alimentícia. Não, e muito pelo contrário. Hoje, por ser um direito amplamente difundido, a questão dos alimentos, ela é devida, o Código Civil já estabelece isso, ela é devido entre pais e filhos, reciprocamente, ou seja, tanto o filho pode requerer alimentos ao pai, quanto um pai que esteja em extrema dificuldade, em extrema miserabilidade, pode cobrar de um filho que tenha uma condição financeira adequada, pode ser cobrado entre parentes próximos. A lei determina que é devido os alimentos entre parentes em linha reta ou em linha colateral, ou seja, então isso já caiu no desuso. Essa questão de que só o filho pode cobrar do pai, isso já não existe mais, né? Isso é um pensamento ultrapassado, porque hoje o filho pode cobrar do pai, o pai pode cobrar do filho e os parentes próximos. Quem pode, além do filho, cobrar os alimentos? Os filhos menores, os filhos incapazes, podem, qualquer pessoa que se encontre numa situação de miserabilidade, pode pedir, pode cobrar os alimentos daquela pessoa que se encontre numa situação melhor, que tenha condições financeiras capazes de prestar o alimento. Então essa é uma condição que busca uma pacificação social, ou seja, busca o cumprimento das determinações legais que dizem que qualquer pessoa tem condição e tem a obrigação e tem o direito de ter uma vida adequada, de ter saúde, de ter educação, de ter vestuário. E quando a pessoa não tem essa condição, não tem essa estrutura financeira para prover o necessário, ela vai buscar dos seus parentes próximos, que é, na verdade, o dever de solidariedade familiar. Doutor André, agora, para ser efetivada, para ser feita a prisão, quais são os requisitos? Porque não é só a inadimplência, existe um certo requisito. Exatamente. O primeiro requisito, o ponto de partida seria a inadimplência. Essa é a primeira questão. Só que nós não temos que entender como simples inadimplência, mas sim uma inadimplência injustificada.
Porque às vezes o pai não paga alimento aos filhos ou vice-versa, porque não pode. Então essa é uma questão importante. Primeiro tem que ser uma inadimplência injustificada. Porque se houver uma justificativa, olha, esse mês eu não paguei porque eu fiquei doente, porque eu fui internado ou por qualquer situação, a justiça não vai sair prendendo uma pessoa que não pagou porque realmente não pôde. Mas tem que justificar, olha, eu não pude por essa razão. E tem que ser uma razão, tem que ser uma justificativa razoável, uma justificativa plausível. Como que é o meio de determinar a necessidade de quem vai receber o alimento e a capacidade de quem vai contribuir? Olha, essa é uma questão muito importante e ao mesmo tempo muito subjetiva. Porque essa questão da análise do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, a necessidade que o alimentando tem e a possibilidade que o alimentante demonstra. Então essa é uma questão importante. Nós temos que levar em mente, ter em consideração que os alimentos eles são devidos na proporção em que não falte para a subsistência daquele que tem o dever de prestar os alimentos. Só que também tem que ser compatível, tem que ser necessário, tem que ser de uma forma muito restrita as condições de suprir a necessidade daquele que precisa. Ou seja, o pai vai pagar até o limite em que ele possa, que não vá lhe faltar, que não vá torná-lo numa condição de miserabilidade, e o filho vai cobrar até naquela condição que supra as suas necessidades básicas e vitais, ou seja, que mantenha a sua subsistência. Então nem ao exagero e nem tanto às sobras. Nesse plano, nessa visão, o pai que tem a possibilidade de contribuir com mais e, no entanto, apenas contribui com o essencial à subsistência do filho, errei em falar em pai, porque o alimentante exatamente. Pode ser o avô ou o filho alimentando o pai. Exato. O que tem a possibilidade de alimentar mais, de contribuir mais, e, no entanto, só faz com o essencial, ele ainda assim está sujeito à prisão? Via de regra, não. Porque se o alimentante, ele paga, ele contribui, ele presta os alimentos na condição, na forma prevista pelo judiciário, ou seja, naquele termo de alimentos que foi fixado pelo juiz, ele cumpre a sua obrigação, da forma que foi estipulada, ele não corre o risco de ser preso em razão disso, por poder e não fazer. Ele tem que cumprir aquilo que a justiça determinou para aquela situação, para aquele caso específico. Agora, como dever moral, se a pessoa tem condição de prestar mais, se a pessoa tem condição de oferecer uma vida melhor para o seu filho ou para aquela pessoa que precisa dessa relação de alimentos, ele deve assim fazer. Se não o fizer, ou seja, se o menor, se o alimentante recebe os alimentos conforme determinação legal, mas vê que o seu alimentante, ou seja, tem uma condição muito superior ao que faz, ele pode entrar então com uma ação que vai buscar aumentar, que vai fazer com que os alimentos sejam condizentes com a possibilidade daquele que presta e com a sua necessidade. Então ele pode se valer desses meios que o judiciário oferece para buscar um equilíbrio. Porque se aquele pode mais e não faz, ele pode buscar, ou seja, aumentar o valor dos alimentos que lhe é prestado. No caso da prisão, qual que é o período de pena dessa prisão imposta? Olha, o período vai de 1 a 3 meses. Tá? A pessoa deve, não pagou ou justificou de uma forma imotivada, pode ser decretada a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Agora, um comentário até chato que o pessoal sempre faz é o seguinte: não vou pagar a pensão, depois eu vou preso e tudo bem. A pessoa, depois de preso, extingue a pena, extingue a dívida alimentícia? Pelo contrário, a prisão não extingue a dívida alimentar. E vai fazer com que aquela dívida alimentar, que era de X valor, aumente, porque entra a correção monetária mais juros de 1% ao mês, que é o Tribunal de Justiça determina. Então o fato de a pessoa ir preso pela dívida alimentar não extingue a dívida anterior, não extingue. Ele sai da cadeia e continua devendo. Após o cumprimento da pena, ele não pode mais ser preso pela dívida anterior. Para a pessoa receber essa dívida anterior fica um pouco mais difícil. Qual que é o meio dela estar recebendo essa dívida? Por já ter perdido o caráter alimentar, ou seja, a necessidade urgente dos alimentos, o alimentando, ele vai buscar o recebimento desse valor por meio de uma ação de execução comum, onde ocorre o procedimento da citação, espera-se o prazo para pagamento, se não pagar, entra-se com um pedido de penhora de bens de propriedade do devedor, buscando-se futuramente uma alienação judicial, e só depois, quando se apura realmente o valor, é que o alimentando vai ter
o cumprimento daquela obrigação. Então vai receber os alimentos, mas já perdendo o caráter de necessidade alimentar, assim, apenas como uma dívida contra o devedor solvente. Uma garantia constitucional, que a Constituição Federal rege, é de que a pena não passe da pessoa do acusado. E na pensão alimentícia, muitas das vezes, quem acaba sofrendo a pena e pagando as contas, até para libertar o filho, eu novamente errando, para libertar o alimentante, acaba sendo o pai, o avô, uma pessoa da família. Como você vê esse impasse, esse conflito de garantias fundamentais da Constituição? Olha, essa é uma questão também de uma abrangência muito grande, tanto é que nós vemos critérios e situações assim no nosso dia a dia. O alimentante, ele vai preso, porque não pagou os alimentos devido ao alimentando. Então essa é uma situação que ocorre, ele vai preso, ou seja, ele deixa de trabalhar, ele deixa de produzir. Tá? Isso é uma forma de impedi-lo também a pagar aquilo que ele já devia. Então essa é uma situação que é real, que não causa nenhum benefício para ambas as partes, nem para aquele que tem a obrigação de pagar, nem para aquela pessoa que tem a obrigação de receber. A prisão não causa benefício para nenhum, ela é apenas um caráter impositivo do Estado. Agora, sendo preso o alimentante, é uma situação que a dívida persiste, a pessoa está presa, é uma situação que não vai se resolver, não vai criar, como eu disse, benefício para ninguém. O que acontece é como você mesmo disse, é onde os outros familiares, ou seja, o pai desse alimentante que foi preso, ou qualquer outra pessoa da família, irmão, parente, até ex-mulher muitas vezes procura a gente para fazer isso, ela vai lá e paga a dívida, para quê? Para poder liberar aquela pessoa que foi presa pelo inadimplemento dos alimentos. Ou seja, não é questão de obrigação, eles não são obrigados a fazer esse pagamento, mas muitas vezes eles o fazem para resolver, para pacificar uma situação. Não é que atinja terceiras pessoas, porque não há obrigação, mas é por ato de mera liberalidade. As pessoas vão lá, elas adimplem a dívida daquela pessoa que foi presa, tá? Para resolver a situação, porque reconhecem a necessidade do alimentando, ou seja, ele precisa do dinheiro para manter a sua subsistência, a sua sobrevivência, o seu mínimo necessário, e também aquela pessoa que foi presa, que está ali, não está rendendo nada para ninguém, não tem nenhum benefício objetivo naquela prisão, tá? Então, resume-se pela pacificação, ou seja, resolvem-se temporariamente duas situações, aquela pessoa que precisa resolver, que precisa receber os alimentos, e aquela pessoa que foi presa e ali não vai contribuir com nada para essa situação. Quando a gente trata de temas como a prisão alimentícia, a gente comete o pecado de falar em direitos apenas do alimentado, de quem tem o direito de receber a pensão alimentícia. Existe algum direito por parte do alimentante? Com certeza sim. O alimentante, ele tem deveres, ele tem obrigações, mas também tem direito, né? Dentre as obrigações, nós já falamos, é a questão de pagamento dos alimentos, é a questão da manutenção do mínimo necessário para o alimentando. Mas o dever que ele tem, ou melhor dizendo, já corrigindo, o direito que ele tem é saber se aquele dinheiro efetivamente está indo para o alimentando. Ou seja, ele poderá pedir uma prestação de contas, saber se aquele dinheiro está sendo empregado diretamente para quem precisa, para o dono do direito, na verdade, que é o menor ou que é aquela pessoa que tem direito a recebimento dos alimentos. Então ele tem condição, ele tem o dever e tem também o direito de saber se o dinheiro está sendo empregado para o melhor àquela pessoa que precisa. André, agora fique à vontade para maiores considerações. Olha, Tiago, já finalizando, é um tema assim, de uma abrangência muito grande. Hoje nós temos que ver que o nosso judiciário, independente dos estados, independente de qualquer parte do país, a grande e maciça maioria de ações é relativa ao direito de família, é relativa aos alimentos, ou seja, busca a manutenção da vida, que é o bem maior que todos nós temos, é o bem maior protegido pelo direito e por nossas leis. É algo que nós temos que fazer considerações que são a necessidade, a possibilidade, como foi dito, ou seja, tem que prover o necessário, mas não pode exagerar na forma dessa cobrança. Nós temos que ter o critério moral, o caráter social dessa ação, desse procedimento, do objeto da ação, que é o alimento, que é a manutenção da vida da pessoa. Aqui nós não estamos dizendo mais nem tanto do menor, mas é de uma forma geral, porque hoje nós sabemos, qualquer um pode pedir os alimentos. Então são situações de uma extrema importância, de uma forma que causa realmente a busca da paz social, da efetiva prestação jurisdicional, tá? Do direito, da forma como isso ocorre. Então são situações muito constantes, muito presentes. Eu tenho certeza que os amigos
que estão nos assistindo, eles sabem de casos, eles vivem isso no seu dia a dia também, então isso é muito comum. E qualquer dúvida que possa existir ainda, nós nos colocamos à disposição para outras oportunidades estarmos vindo aqui e assim poder colaborar com esse assunto que tem uma abrangência, uma importância tão grande para a sociedade. Até agradecemos a sua participação no Jornal da Cidade e essa participação foi de fundamental importância para tirar dúvidas da população que muitas das vezes deixa de exercer o seu direito por não ter consciência do mesmo. Veja agora a previsão do tempo para Iturama e região. Sol com muitas nuvens, temperaturas variando entre 23 e 33 graus. Probabilidade de chuva em 80% e volume estimado em 12 milímetros. E veja após o intervalo, a profissão de diarista está em alta.